senhores senadores, eu quero aqui hoje voltar a falar de um tema que quando eu estive aqui no Senado no ano de 2012, foi um tema bastante caro para mim, que é a questão do abuso excessivo de criação de reservas indígenas no Brasil. Especialmente naquela época, nós falávamos sobre a questão de Suiamiçu, que é uma área no estado do Mato Grosso, em que, em dezembro de 2002, enquanto muita gente passava o Natal em suas casas, comemorando com suas famílias, aquelas famílias estavam sendo tiradas de suas casas, tiradas de suas propriedades, sem dó, sem piedade, pela Polícia Federal, a mando da Justiça Federal. Não tivemos complacência por parte do governo federal, não tivemos piedade de ninguém, só uma promessa e muitas promessas de que iriam dar oportunidade para essas famílias em outro assentamento, e passado já quase 2 anos, 1 ano e meio praticamente, que essas famílias foram retiradas, agora vai fazer 2 anos no final do ano, até agora nada aconteceu, apenas promessas, e muitas famílias, nós que assistimos, acompanhando o noticiário de Cuiabá, da região do Araguaia, vemos sempre notícias de suicídio, de pessoas que tiveram infarto, pessoas que estão em depressão em função de que perderam tudo, estão hoje às margens ou nas periferias da cidade da beira do rio Araguaia. Então eu volto a essa casa, senhor presidente, para cobrar do governo federal, para cobrar do INCRA, das autoridades responsáveis, que tenham piedade, que tenham complacência das pessoas de Suiamiçu. São quase 7.000 pessoas, sendo 900 crianças, são pais e mães que até hoje estão desesperados e muitos deles ainda não têm um sustento para a sua família. A terra onde os colonos foram forçados a sair, a reserva Marote Sede, tem 165.241 hectares e é habitado atualmente por 928 indígenas chavantes, que ocupam apenas uma pequena parte dessa área. Precisamos ter cuidado, caros colegas, de governar para índios e também para não índios. Só os chavantes, hoje em Mato Grosso, possuem 1.500.000 hectares de terras para 17 mil índios. Em um levantamento feito, cada família chavante possui 25 mil hectares de terra. Será que isso não é suficiente para uma família viver? São absurdos que acontecem e que nós aqui no Senado temos que estar atentos para a forma que nossas novas reservas indígenas estão sendo demarcadas no Brasil em um ritmo bastante acelerado. De acordo com a própria FUNAI, existe um montante de 110 milhões de hectares arrolado nos diversos estágios de processo de demarcação para futuras terras indígenas. Esses não são números definitivos. Já existem outras 115 iniciativas semelhantes em estudo também, segundo a FUNAI. Se ficarmos apenas com 110 milhões de hectares, isso representa já hoje 13% de toda a superfície do Brasil. Isso, senhoras e senhores, vai abrigar um pouco mais de 500 mil indígenas, segundo dados do censo do IBGE do ano de 2010. A situação ultrapassa os limites toleráveis. Fora da região norte, um dos estados mais atingidos é o meu estado, o estado do Mato Grosso, onde as demarcações já atingiram 2.300.000 hectares, área equivalente ao estado do Alagoas. Senhoras e senhores, acredito que seja da maior importância a plena cidadania de todos os brasileiros. A demarcação de terras é um dos mais importantes mecanismos de proteção que nossas leis conferiram às etnias indígenas. Mas não é possível que prossiga um embuste que está acontecendo hoje nesse processo demarcatório. É um assalto à nação brasileira, estão paralisando o desenvolvimento onde ele é mais necessário, onde o país ainda é novo e ainda pode crescer e prosperar, para o bem-estar de índios e de não índios. O governo federal precisa tomar as rédeas da situação e se decidir, antes do problema das terras indígenas, será aplicada a Constituição, com base no princípio da proporcionalidade, ou deixará que absurdos continuem a ser promovidos com recursos do próprio Estado, absurdo desses, cujos custos as atuais e futuras gerações teremos enorme dificuldade em arcar. A demarcação de terra não representa, senhor presidente, por si só, soluções para o problema do índio em nosso país. Não há políticas públicas, ao menos razoáveis, para essa finalidade. Temos hoje
a portaria número 303 de 2012, da qual a Advocacia Geral da União aguarda, e nós aguardamos uma decisão da Advocacia da AGU que coloque em vigor essa portaria, que acredito seja uma solução para pacificarmos essa situação, porque na portaria 303 ela estabelece todos os critérios para a demarcação de novas reservas indígenas e coloca um marco regulatório, podemos dizer assim, na questão da expansão, da criação ou não de novas reservas indígenas. Mas, infelizmente, por pressões de ONGs internacionais, por pressões de algumas poucas pessoas, até hoje, essa portaria 303 ainda não entrou em vigor. Defendo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e telespectadores da TV Senado, que a portaria 303 seja efetivada de forma urgente. Espero que o bom senso recaia sobre todos nós e que o sentido de responsabilidade e retidão do governo federal fale mais alto. Ao final de tudo, para que a situação indígena do Brasil seja solucionada de uma vez por todas. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado ao senhor presidente, às senhoras e senhores senadores e todos os telespectadores da TV Senado e também ouvintes da Rádio Senado. Espero que nos próximos dias, nessa minha passagem por aqui, possamos ter melhores notícias sobre essa questão da portaria 303, de uma definição por parte do governo federal, de forma definitiva, para que possamos acabar com esse atrito entre índios e entre não índios. E eu tive um momento especial com o deputado Homero Pereira, no hospital em São Paulo, e ele me dizia, senador Suplicy, no momento dele, falou: Cidinho, eu vejo que a gente, quando passa pela terra, a gente passa, as instituições ficam. Quando eu tive no plenário da Câmara dos Deputados, já ninguém me conhecendo, em função do câncer avançado, ele estava com a boina na cabeça, e ele me disse assim: a grande luta minha como parlamentar foi a questão do Código Florestal. E a grande questão que vocês vão enfrentar, daqui para frente, eu não vou estar mais com vocês, vai ser a questão das reservas indígenas, o aumento excessivo. Essa é a grande bandeira de luta que o Congresso tem que assumir a sua responsabilidade e não ficar exposto à chantagem de ONGs ou à invasão de índios no Congresso, a situações que possam realmente, de repente, deixar o Congresso de forma vexatória, mas nós temos que assumir nossa responsabilidade perante a sociedade, perante o Brasil, em dizer que nós temos que tratar bem os nossos índios, mas também nós temos que respeitar a situação dos não índios, porque nós vivemos num país onde todos devem ser tratados de formas iguais. Não existe direitos dos índios e existe direitos humanos. Existem direitos humanos para índios e também para não índios. Muito obrigado, senhor presidente.